Amazônia chora, índios imploram, rezam pra Tupi. Os homens cantam aos céus que brotam lágrimas do povo guarani. Vejo um embrião. Boa noite. Arsenal e Comércio para todos nós pela TV+. Hoje eu faço questão de abrir o programa com a seguinte frase: sobre os flabelos reais de mil palmeiras, tão verdes sobranceiras e lindas como alhures não as há, sobre alcatifas da mais verde relva, em meio à verde silva, eis a cidade verde, Cuiabá. Esses são versos de Dom Aquino Correia, aonde ele ganha para Cuiabá a alcunha de Cidade Verde. A partir desses versos, desse poema de Dom Aquino, Cuiabá se torna a Cidade Verde. Eu fiz questão de abrir isso com Dom Aquino hoje, porque como a gente vem vindo desde o início de março, com programas especiais que ocorrem logo após a minissérie Sesc Celebra Cuiabá, nós estamos já há quase um mês celebrando o aniversário e nos preparando para o dia 8, os 302 anos de Cuiabá. Um pouco mais também de Dom Aquino. Hoje, na nossa sala de visitas, a gente recebe Padre Luilson, sacerdote religioso da Igreja Católica, com mestrado em teologia e professor universitário de algumas disciplinas, entre elas a história da Igreja na Antiguidade, no Medievo, no Brasil e também no Mato Grosso. Conosco também ao nosso lado está Silbene Falcão Barbosa, alguém que milita há muitos anos, ela é teóloga formada, milita há muito tempo já junto à Igreja e promove, entre outras coisas, pois é empresária da área de eventos, mas promove também muitas festas de santo. É alguém que vive as festas de santo. E para animar a noite, na música hoje, Gel Gil conosco, já um frequentador do programa, um grande amigo nosso, que traz a sua música para embelezar a noite. Eu passo agora para o Padre Luilson, os microfones e as câmeras ficam à vontade, à sua disposição, para o senhor dar uma boa noite para o nosso público. Boa noite, muito obrigado pelo convite, participar nesse programa, falar justamente desse lado religioso que perfaz esses 300 anos da nossa Cidade Verde. Obrigado do convite, estamos aqui. Perfeito, Padre. Silbene, fala um pouquinho para a gente. Boa noite a todos. Obrigada também pelo convite, pela oportunidade. É sempre uma honra, né? O Padre Luilson foi meu professor também, depois meu orientador. E eu acho que nós temos grandes motivos para celebrarmos Cuiabá e você sabiamente trouxe na abertura maravilhoso, Dom Aquino, que é uma figura fantástica, né? E entre tantas coisas, poeta e canta tão bem a nossa terra. Muito obrigada. Perfeito, Silbene. Para a gente deixar isso muito claro para todos que estão nos assistindo, nos acompanhando, né? A igreja chega em Cuiabá praticamente junto com o nascimento da cidade. Então, desde lá atrás, né, no Arraial da Forquilha, logo em seguida chega a igreja. A igreja mais antiga da nossa cidade é aquela igreja que todo mundo vê, próximo ao Morro da Luz ali, a igreja de São Benedito, que na verdade não é só São Benedito, né, Padre Luilton? Isso. Sim. Ela é Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Mas é uma igreja erguida por escravos há muito tempo, e isso tudo faz parte da cultura e do viver de Cuiabá. E é isso que a gente quer contar hoje um pouquinho, tratar melhor isso aí tudo, para que as pessoas que não são daquela época ou que não acompanharam a cuiabania possam também entender e desenvolver o gosto por tudo isso. A gente volta com o Gel agora, dá mais um pouquinho da música para nós. Eu quero te dar 3 rosas vermelhas pro meu coração ficar desigual. Sempre estive
você e não me arrependo de nenhum minuto. Mas o fato é que eu não sei dizer, e pra mim só resta um segundo. Procurei por você. O pensamento é que leva o tempo embora daqui. O que traz o vento é a esperança que lhe faz feliz. O pensamento é que leva o tempo embora. Arsenal e Comércio de volta para todos nós. Eu abri o programa com um verso de Dom Aquino e a gente vai voltar a falar um pouquinho mais de Dom Aquino Correia. Eu sou réu confesso nesse assunto, mais de uma vez eu tenho declarado isso, né? Eu vim de fora, fui aprender a cuiabania depois de um tempo que estava aqui, mas eu acho que isso é importante ser ressaltado sempre. E nós temos que divulgar e promover esse sentimento tão típico, tão único, que anima as pessoas e torna o povo cuiabano algo único em todo o país. Quando eu falo de Dom Aquino, cheguei em Cuiabá e imaginava que fosse o nome de um lugar. Depois eu fui descobrir que Dom Aquino, além de bispo da Igreja Católica, foi um governador de Mato Grosso, cuiabano, membro da Academia Brasileira de Letras, fundador da Academia Matogrossense de Letras e um grande estudioso e divulgador da cultura matogrossense. Então eu volto agora para os nossos convidados aqui na nossa sala de visitas e o Padre Luilson vai poder contar um pouquinho de como é isso aí, de como a igreja fez toda essa história conosco, né? Como é que ela participa nisso tudo. Dom Aquino, Cuiabá, para fazer jus à acolhida do povo cuiabano, o pai dele, o avô dele, são gente de Pirinópolis. E casou com Dona Maria da Aleluia, uma cuiabana bonita. E Dom Aquino cresceu, mas ele perdeu essa mãe menino. E quando ele era adolescente, fizeram a exumação da sepultura da mãe dele, ali no cemitério da Piedade. Impressionou muito a esse adolescente ver que só sobrara a cabeleira negra abundante da mãe dele. E a partir daí ele começou a pensar na vida religiosa. Como ele já era aluno do Colégio dos Padres, aluno sem dúvida brilhante, notável, continuou. E os salesianos deram-lhe a formação, propiciaram ele estudar na Europa, ele voltou muito bem formado. Nesse sistema nosso aqui de compadrio, ele era afilhado do bispo Dom Carlos Luiz d'Amour. Talvez também por isso e pela força da congregação salesiana, muito importante no Mato Grosso e no mundo católico da época e hoje ainda, na educação, nas missões. Ele foi feito o bispo mais novo da Igreja Católica. Até hoje, ninguém superou Dom Aquino. E os salesianos contam que quando ele estudava lá em Roma, os meninos não acreditavam que ele era brasileiro, tão bem ele falava o dialeto, no caso lá o romagnolo. E essa agilidade mental de Dom Aquino, víamos por aqui, que ele nunca deixou de fazer as visitas, os rincões mais abandonados, e ele falava de um jeito que todo mundo entendia. Ele sabia dirigir-se a todos, fazia essas poesias parnasianas, né? Discursava na Academia Brasileira de Letras, tornou-se amigo de Getúlio Vargas, que patrocinou várias edições das obras dele, inclusive alguma edição de luxo. Ele escreveu uma obra em latim, Florilegium Asceticum pro Episcopis, uma coisa raríssima, com encadernação de couro, dourado, tanto que não se acha muito essa obra. E Getúlio que patrocinava, a imprensa nacional. Então, naquela época, ninguém ia criticar o
o particularismo ao lado religioso, ainda mais Getúlio Vargas, quem que questionaria? Então ele foi essa figura eminente da igreja e da política porque teve aquele tempo que ele foi presidente do Estado, era assim o nome, ele foi por conciliação, não porque ele se candidatou ou fez, que a política no Mato Grosso sempre foi coisa muito séria. A briga da Arena com a UDN dava morte. Não sei se vocês já ouviram os bingos 44, Justiça no Mato Grosso. 44, a pistola. Então, Dom Aquino, as partes elegeram-no para ser o presidente de conciliação. E o foi, que deu uma calma no Estado, tanto no Mato Grosso do Sul como no Mato Grosso nosso. Várias ruas, avenidas são dedicadas a ele, vários colégios. Ele cuidou muito da educação, nunca amealhou nada para si, né? Vivia pobremente. Ele construiu aquela casa, onde hoje é a nossa cúria e a casa do bispo, com o dinheiro das publicações dele. Mas ele nunca habitou ali porque não estava terminada. Ele sempre morou no velho prédio do Seminário da Conceição, onde hoje é o Museu de Arte Sacra, a Rádio Bom Jesus. O quarto dele não tinha banheiro, como era o costume, usava pinico. Ele está lá no Museu Catre, de couro, que ele dormia, uma cama rústica de couro. Ou seja, pessoalmente era um homem muito austero, uma vida sóbria. E muita coisa dele se perdeu porque tinha uma senhora que fazia a limpeza e ele escrevia poemas em papel de pão, papel que vinha... E a mulher ia limpar o quarto dele e jogava tudo fora. Perdemos parte da obra. Algumas obras inéditas se perderam assim e ele não perdia a compostura por isso. Uma das coisas que ele fazia, tinha que viajar a cavalo, que ele sabia o nome de todas as nossas plantas, o nome popular e o nome científico em latim. Então eram homens assim que o computador já funcionava na cabeça deles. Alguém realmente muito culto, né? Isso marca, né? Marca. Na origem da população, os mais antigos, todos que tiveram a oportunidade de conviver com isso, né? Como a gente falava antes aqui do programa, né? Exatamente. E enche o cuiabano de orgulho, né? Porque, como o padre Luilson disse, era uma pessoa que tinha um destaque, inclusive, fora do Brasil e realmente ele era... trafegava nos dois extremos, né? Na alta cúpula e também, como ele falou, no jeito cuiabano, né? Com os tratos. Eu me lembro bem de Padre Arlindo, que era chamado de Flor do Clero Cuiabano. Se lembra disso, né, Padre Luilson? Salesiano também, e o Dom Aquino teve um papel importantíssimo. Ele faleceu muito cedo, infelizmente, mas ele teve um papel importantíssimo, não só em Padre Arlindo, como em inúmeras outras vocações daquela época, que se espelhavam nesse homem austero e inteligente e que sabia cuidar do povo da terra dele também. Porque em todos os ambientes. Isso, né? E foi um ótimo governo, se não me engano, né, para o mato-grossense naquela época, além de ser nacionalmente conhecido. Os frutos aqui de conciliador, de ajeitar como era a Arena e o DN, né? Ele se torna bispo enquanto governante, né? Não, já era. Não? Ele já era bispo? Ele tinha quantos anos? Não Então, tinha 30 anos, eu acho. Não tinha. Acho que é 28. 28 Nossa. anos. Então, realmente, é como o senhor colocou, ele é um bispo que se tornou bispo muito novo, muito jovem. Hoje a gente não ouve isso, não. Né? É alguém que realmente tinha muita formação. Vamos adiantar um pouquinho essa conversa. E as igrejas de Cuiabá? Toda essa arquitetura, né, da igreja. São Benedito, a igreja São Benedito, ali no morro. Como nasce aquilo ali? O que acontece em volta daquilo ali, padre? Qual porque a gente ouve muita história, mas popular, né? Isso ajuda a população, isso ajuda a nossa cultura. O que a gente dizia antes, a nossa história, a história cuiabana, ela é muito oral, ela não é escrita, essa cultura cuiabana.
Isso é muito semelhante à igreja antiga. E essas tradições que nós temos das igrejas aqui em Cuiabá transmitem isso também de forma muito oral, né? A própria catequese católica nessas igrejas mais anteriores, elas eram todas orais, né? Isso ajudou a nossa cultura a se manter, houve uma miscigenação, vamos dizer assim, né? Se é que a gente pode falar dessa forma. Como é que isso aconteceu e qual a influência, qual a força da igreja? Porque a igreja católica foi realmente a primeira a chegar e depois disso a cultura foi se adequando, a própria igreja também foi entendendo um pouco desse sentimento popular, né? Foi permitindo um pouco disso dentro das igrejas. Como isso tudo acontece na história, vamos dizer, de Cuiabá e do Mato Grosso? Nós temos no Torre do Tombo, em Lisboa, e no Museu da Insua, como eles chamam, pinturas das nossas cidades coloniais. Quando o governador-geral Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres veio para fundar desde Corumbá, Forte Coimbra, chegar até lá em Rondônia, o Forte do Príncipe da Beira. É incrível essa construção. Então eles já faziam as vilas, já instituíam o município, e eles pintavam, levavam consigo as aquarelas, porque para saber se o imposto correspondia, pelo número de casas, de igreja, com torre ou sem torre. Até o final do Império, se a igreja não terminava a torre, estava inacabada, então estava isenta de impostos. Então não se terminava a torre nunca, terminava uma, deixava a outra. Sempre faltava um pedaço. Também, né? Não sei se é absolutamente. Mas então essa estrutura é uma estrutura colonial. A igreja que se implantou aqui é uma igreja regalista. Os reis de Portugal agiam como se pontífices fossem. Eles nomeavam bispo, nomeavam padre, davam aquele salarinho que, né? Eles tinham o direito sobre o dízimo. Então, quando eles patrocinavam a igreja, é porque eles já tinham benefício. Tanto que a estrutura de Cuiabá, onde está a catedral, que o povo antigo ainda fala matriz, né? Ali é a Praça d'Armas, porque tem a catedral, o Palácio do Governo, a praça, o Palácio da Instrução, o Correio. É a mesma estrutura colonial em toda a América Latina. É o costume ibérico. Então, os poderes estão todos centralizados juntos. num único local. E aí, coordena o povo. Mas aqui em Cuiabá tem uma particularidade. O córrego da Prainha, que hoje está canalizado, tinha muito ouro. O ouro de aluvião estava aí. E para os bororo, que aqui viviam, era o córrego da Estrela, Meriri, Curireu. Então, e o morro onde está o Bom Despacho é o Morro da Estrela. Então, não foi por acaso que a primeira ermida que fizeram lá para Nossa Senhora. Ela é a estrela. Então, no Morro da Estrela, então isso surgiu. A Igreja do Rosário surge depois, porque naquele tempo colonial, onde os brancos iam, as pessoas de cor não podiam ir. Então, lá era a igreja da Irmandade dos Homens Pretos. Foram eles que construíram. E uma coisa admirável disso é pessoas escravizadas, alguns conseguiram alforria. Nessas irmandades eles conseguiam dinheiro entre si para alforriar outros negros, daí a festa dos santos e tudo, e construíram aquela igreja com aquela talha preciosa barroca, com aquelas imagens maravilhosas. Então a gente vê o testemunho de fé. Deixavam de comprar sua liberdade para gastar para o santo. Se a gente diz que o gasto com arte é supérfluo, eu não acho, mas termina sendo, né, no mundo utilitarista. Imagina o gasto religioso. Então, é um testemunho muito bonito. E, graças a Deus, ficou intocada. Está ali. Que a matriz resolveram... Várias vezes. Precisava, né? A estrutura de taipa e adobe não aguentava mais. E temos essa outra igreja hoje. Perfeito, Padre Wilson. A gente vai... Pois não, Silbene, claro. Lá só tem uma torre. Era para falar que era sempre inacabada? Não, a São Benedito? Não, tanto que essa torre voltou até os anos 40, tem pinturas daquela Maria Inês, que estudou com Portinari aqui de Cuiabá, que o pessoal de Cuiabá sempre gostou de coisas boas. Eles fizeram uma torre neoclássica no centro.
Aí depois dos anos 40, felizmente o patrimônio histórico derrubou essa fachada neoclássica e voltou à torre primitiva, como tinha nas pinturas da Ínsua ou da Torre do Tombo. Repristinou. Perfeito, gente. Nós vamos para mais um intervalo com um pouco de música do GEL e voltamos em seguida. Foi aquele esculacho e a nega foi pro espaço. Foram 5 ou 6 supapu, 2 no queixo e 3 no baço, e a nega se rendeu. Traga paz e deixe-a de flor em flor. Só não me esconda nada, ó cantador, nem a melodia doce de um sussurrar. Mas não demore muito, beija-flor, volte pra lá. Arsenal e Comércio, de volta para todos nós. Hoje, como já é tradição, eu estou do lado de cada sala para conversar um pouquinho com o músico Gel Gil, já frequentador do nosso programa, amigo nosso já, né? Gel, você também, como a gente já tem falado, é um chegante em Cuiabá. Ouvindo essa conversa da sala, do lado de lá da sala, vendo como é que se forma Cuiabá, você já conhecia um pouco dessa história? Como é que está sendo isso para você? Ouvir isso aí. O que foi contado aqui hoje foi novidade para mim, né? A questão de Dom Aquino mesmo, eu tive a oportunidade de ir lá no Museu de Artes Sacras. Adorei, é muito gratificante você, e o aprendizado é grande, você chegar num local como aquele e você se deparar com uma história tão bem contada, né? Em móveis, né? Em história mesmo, né? O piso de madeira, a cama que o padre falou do Dom Aquino, né? O vestuário dele, o piniquinho. É uma coisa bem gratificante, né? Você chegar e poder ver um pouco dessa história. Você se adere a isso, né? Então é legal, ainda mais sabendo a idade que ele foi ser bispo agora, né? Governador de Cuiabá, né? Isso de Cuiabá, não, do Mato Grosso. Mato Grosso todo. E isso foi totalmente novo para mim. Foi muito bom saber disso. Eu acho que isso é importante, né? Como a gente tem dito sempre, não só para quem está na cultura, entender essa parte cultural toda, mas isso é o que dá a base e a sustentação do povo, né? A cuiabania e o povo cuiabano, e quem chega em Cuiabá e quer participar disso aí, precisa entender também um pouquinho da origem histórica, né? E nada melhor do que essa conversa e também ouvir a música produzida em Cuiabá, né? Que é algo que a gente tem falado bastante, tem trazido muito para cá. A gente sabe de toda a dificuldade da pandemia, os desafios que têm se colocado. Você mesmo tem tentado muita coisa com o Sesc em Casa, com alguns projetos assim, mas não é a mesma coisa que ter o público, né? Não é, mas, né, tem essa aproximação. E você ser levado para isso, né, através desse projeto maravilhoso que foi o Sesc em Casa, né, no início da pandemia, no ano passado, né, teve essa convocação, essa sensibilidade do Sesc em ver que os artistas, né, o pessoal toda a área da cultura, da né? arte da cultura, né, da dança, do teatro, né, estava num momento muito pandêmico, vamos falar assim, e a gente teve que parar, né? E aí o Sesc, com a sua sensibilidade, veio com essa proposta, esse projeto, né? Aí me ligaram lá em casa, eu falei, claro que eu topo, né? Por que não? E foi uma coisa que marcante para mim, porque assim, o trabalho parou, né? Sim. O trabalho parou, a grana não vinha mais, né? E as contas chegavam, né? E aí o Sesc ajudou muito nessa questão também, né? Amo o Sesc de paixão. Não, é aquilo que a gente tem dito, né? Quem está nessa área tem a obrigação de fazer a sua parte também, né? Então, quando a gente
trafega pela cultura, a gente tem que aprender a promover e principalmente preservar. Que eu acho que isso que a gente está fazendo aqui, em todos esses programas que estão celebrando Cuiabá, e por isso a gente convida sempre as pessoas da cultura e personalidades que viveram a história de Cuiabá, que conhecem a cultura, né, que movimenta o povo, para que isso possa ser preservado sempre. Que quem chega aprenda a gostar também do jeito como nós somos hoje. Né? Sei que a coisa mais gostosa é você chegar no Arsenal aqui e ver toda a história de Cuiabá sendo contada, né, nos seus prédios, né, na sua arquitetura e tal. É lindo, né? Eu acho que as pessoas, por favor, quem estiver me ouvindo aí em casa, vocês que estão ouvindo, por favor, venham ver do que eu estou falando, né? Então, o Sesc é um local muito histórico também, o Sesc Arsenal. Então, por favor, venham, visite para você entender um pouco dessa trajetória de Cuiabá. Perfeito. Eu não vou deixar passar em branco, né? A gente já, como eu falei, nós já somos amigos, tá? A gente já tem um convívio aqui, então eu vou me permitir pedir música. Claro! Enquanto eu volto para o lado de lá da sala, sim, posso pedir Coração Navegador? Agora, minha preferida. Já vi que é sua também, né? Eu gostei demais dela. Ela fala muito da gente, de viagens e de tudo mais. A brisa do mar traz o pôr do sol. De longe eu vejo um velho farol a iluminar um coração navegador que em terra firme um dia chorou, um dia chorou. Vamos agora do lado de cá continuar esse papo interessantíssimo que fala de história, fala de religiosidade, mas principalmente fala de Cuiabá. As pessoas que a gente tem trazido aqui têm uma característica marcante e comum. Todas elas conhecem muito bem e amam o que existe nessa cidade. Convivem muito bem com a população, carregam consigo parte dessa cultura e se dispõem sempre a levar um pouco desse ensinamento para frente. Hoje estamos aqui com um grande expoente, né? Padre Luilson é um exemplo da história, o que ele conhece, o que ele sabe, o que ele conta, para nós é extremamente importante. E a Silbene, amiga de muito tempo já, que vive Cuiabá, vive a cuiabania, ela de Poconé, né, Silbene? A minha família inteira. Mas vive Cuiabá e vive toda a Baixada Cuiabana, isso faz parte de vocês, né, da família toda. Tá? A gente falava antes do programa, padre, da influência também, não só da igreja, na formação religiosa do povo cuiabano e da cultura. Tem uma outra característica, principalmente pelos salesianos, né, de Dom Bosco, que é uma parte, vamos dizer assim, para aqueles que não são católicos, que não vivem a Igreja Católica. O salesiano de Dom Bosco é um segmento da Igreja Católica, vamos dizer assim. Tá? E os salesianos vieram para cá com o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, né? E com o Colégio São Gonçalo também, há muito tempo. Então existe também a influência da religião, da igreja, na educação e na formação da base do povo cuiabano? Sim. O Mato Grosso, Cuiabá no caso, era muito ligada com o Rio de Janeiro, que era a capital. Tanto que os nossos velhos, se o Beni deve se lembrar, eles não falavam que iam ao Rio, eles falavam, vou descer a corte. Ainda era esse termo, descer a corte, porque tem que descer Rio Cuiabá, Paraguai, Paraná, chegar em Montevidéu e de navio ir para o Rio. Eram meses de viagem. Então, quem tinha recursos, os grandes fazendeiros, os coronéis, mandava seus filhos estudar para lá, ou em São Paulo. E quem não tinha? Aí tinha os mestres de escolas por aqui. Então, a chegada dos salesianos e das salesianas, e depois das Irmãs Azuis de Castre, tudo isso no final do século XIX, início do século XX,
melhorou de muito a qualidade da vida das pessoas. Porque os padres do colégio, que iam fazer desobriga a reza de missa rio abaixo, rio acima, quando via um menino inteligente, já trazia para o colégio. Então, muitas famílias puderam melhorar, não posso nem dizer as profissões, graças a esse estudo. É uma formação abnegada. Os padres não recebiam salário, vamos dizer assim. Tinha alguma ajuda, algum subsídio do governo, de Correia da Costa, e desses aí que foram governadores honestíssimos. Mas era a dedicação deles para construir esse colégio, tudo, serviço deles. E Dom Aquino se beneficiou também dessa educação. Então, ele pôde receber as primeiras letras aqui. E sobre Dom Aquino, como nós estamos falando, um cuiabaninho, educado pelos salesianos, sacerdote, mas ele não perdeu também essa simpatia e jocosidade do povo cuiabano. Para ter uma ideia, no final do mandato dele de governador, só um pequeno fato, anedótico, é difícil governar. Então, no final do governo, já estava tendo uns disparates. E o padre que era secretário dele disse: Excelência, fulano de tal está ali fora, está dizendo que o senhor sair do palácio, vai lhe esbofetear. Aí ele bateu na mesa e falou: se isso acontecer, ou mato ou morro. O padre se assustou, aí ele corrigiu: ou corro para o mato, ou me escondo no morro de Santo Antônio. Ou mato ou morro, né? É claro, né? E ele enquanto bispo, jamais iria tomar uma atitude contra a vida de ninguém. Um senso de humor numa situação grave é muito bonito, né? Claro. O Padre Luilson colocou muito bem, né? Essa jocosidade. Faz parte Sim. da alegria, do espírito alegre e acolhedor, né, do cuiabano. Faz parte mesmo. E nós conversávamos aqui um pouco antes, né, que, como você estava dizendo, empiricamente, é muito provável que também venha essa parte acolhedora das festas religiosas, né, do chaco-bolo, né, daquele Os acabar grandes quintais cuiabanos, né, isso, a propiciam conversa de isso. porta, sentar na cadeira de balanço na porta, né? Então, esse acolhimento eu também comungo dessa ideia que vem muito dessa forma de celebrar depois da missa a festa, né? Hoje a gente sabe que é primeiro a festa litúrgica e depois a festa social, mas para nós era como que uma coisa só, né, Padre Era uma Luiz? grande festa, Isso, né? Era um grande momento de conversa, de encontros. E essa piedade popular, assim, que é muito, muito nossa, né? Muito enraigada mesmo. Aí eu falo um pouco como poconiana também, né? É essa essência que a gente vivia mesmo, né? Da fartura. Nós não fazemos nada aqui em Cuiabá, pouca coisa, né? Sempre foi assim mesmo. Latas de querosene de francisquito, outra lata de querosene de biscoito de nata, né? Então, essa Sempre fartura... pronto para acolher qualquer um que chegasse, né? É nosso mesmo. E é provável, pensando bem, que venha dessa coisa religiosa que é muito entranhada mesmo aqui. Eu acredito que seja por essa questão da presença sacerdotal que ele já colocou, né, princípio dos salesianos, não só aqui, como lá na Araguaia também, eles são muito fortes. Eu ganhei um livrinho maravilhoso de comemora os 50 anos da presença salesiana aqui e conta a história, a carta mortuária desses grandes salesianos, né? Então, você vê a história passando ali e italianos que vêm atrás no sonho do Dom Bosco, né? Do paralelo 16, aí todo mundo conhece um pouquinho da história, né? Da necessidade de evangelizar os índios, e até hoje lá tem muito. Nossa! A forma como isso foi feito, né, transmitiu esse toque cultural para nós aqui. A gente vai de novo com o Gel, mais um pouquinho de música e o nosso próximo intervalo. Vai, coração.
Pede pro tempo não parar, pede pra chuva não molhar. Mas se o coração navegador dizer que voltará pro cais, é que a dor mas eu não vou mudar. Caso morra, viva, deixe, experimente, não vou mudar. Mas por um acaso Arsenal e Comércio está de volta. Vamos retomar essa conversa gostosa falando da influência religiosa sobre a cultura cuiabana. E aí, quando a gente fala de Cuiabá, fala da influência da religião na cultura, na forma de ser do povo, tem um ponto que a gente precisa discutir e eu não sei nem se o programa todo de hoje vai dar conta de a gente conversar sobre isso, né? Mas eu faço questão de agora a gente falar um pouquinho sobre as festas de santo. Os festejos todos que envolvem os santos, que envolvem a população, a forma de se fazer. A gente olha para todos os estados do país, cada local pontualmente tem uma ou outra característica, mas aqui na Baixada Cuiabana como um todo, no próprio Mato Grosso todo, a gente vê coisas que são únicas, né? É o hasteamento do mastro, o erguimento do mastro, as bandeiras, as festas de mascarados, coisa tão típica nossa aqui, que envolve religião, que envolve igreja, as rezas cantadas, né, os próprios cururueiros que cantam tão bem isso aí tudo, e a gente só vê isso nas nossas festas de santo daqui. Em 2011, mais ou menos, houve uma pesquisa aqui no estado, e eles mapearam, só em Cuiabá e Várzea Grande, mais de 80 grandes festas de santo. Todas elas promovidas por famílias, né, grandes famílias, ou por comunidades religiosas e associações. Então a gente percebe também que a origem das festas de santo é algo muito familiar, né? É uma tradição familiar, que se espalha, como a gente falou, o grande quintal cuiabano. Como é que tudo isso acontece, Padre Luilson? Como é que a igreja participa disso? Como é que ela vê? E como é que a população também interfere, né? Porque é o povo quem acaba comandando isso. Ele passa a ser dono dessa festa. Sim, tanto que hoje a gente não fala só de religiosidade popular. A gente já fala de espiritualidade popular. Então é o jeito do povo chegar a Deus. Mato Grosso sempre foi uma terra de pouco padre, pouca missa e muita reza. Então imaginemos um tempo que não tinha os meios de comunicação, não tinha internet, o entretenimento era justamente essas festas de santo. Tanto para comemorar nascimentos, o santo patronímico dos Joões, dos Antônios, das Marias, das Terezas, dos Beneditos, né? Então o patronímico ou para comemorar a colheita, o sucesso de vencer uma doença, São Sebastião, não tinha outro remédio. Não se vacinava o gado contra a fitose. Então é São Sebastião, o costume de tirar a medida. Mas aí é muito interessante ver esse fenômeno antropológico, porque esse contato do europeu com o índio foi dramático. Depois traz o negro escravizado. Então, se não tem a religião, não vou dizer para domar, mas para dulcificar esse relacionamento tão conflituoso, é impossível a convivência. Então, esse espaço da festa de santo é o espaço da festa pacífica. Eu cheguei de ver ainda na minha infância, nessas festas de fazenda, quando alguém começa, por causa do excesso de álcool, fazer confusão, eles amarravam lá na mangueira e deixavam lá. Porque não atrapalha a festa é da família. A festa é para festar. O que é bom chega para tudo, é a festa da abundância,
Então isso é muito indígena. E uma coisa que muitas vezes o pessoal do Sul e de outras partes do Brasil não entendem da religiosidade festiva do cuiabano é o seguinte: na mentalidade cuiabana, dessa nossa cultura mato-grossense, o santo dá. Então, a finalidade da festa religiosa, para nós é difícil gerir uma paróquia, uma comunidade por isso. Porque muitas vezes, infelizmente, mentalidade capitalista, a gente quer o lucro. Mas para uma comunidade de fé, não é o lucro. É a satisfação de todos congraçarem, estarem felizes. A festa da comunidade São Pedro, Beira Rio. Eles podiam lucrar muito, mas aquele dia eles dão o peixe para quem vai lá. E é uma satisfação. Mas por que eles dão? Porque São Pedro dá. E não vai deixar fartar. Então, essa é a generosidade. Então, isso é básico do cristianismo. Não é o acúmulo, é a partilha. Seu Beni. Mas é isso mesmo. É como você falou antes, né? Essa fartura, né? Eu nunca tinha pensado nisso tão bonito, mas é porque o santo dá mesmo. Então, a gente só tem que distribuir, né? Partilhar. Somos só instrumentos para repartir isso aí, né? E isso é muito forte mesmo, né? Em Poconé mesmo, a minha avó na fazenda, até hoje, 12 de outubro, nós temos a festa de Nossa Senhora da Confiança, né? Que era feita por uma tia, até amiga do padre Luilson também, e era desde o café da manhã, o churrasco, né? Não é nem café da manhã, é tchaco-bolo mesmo, aí depois o churrasco, aí que o povo ia embora no fim da tarde. E isso no Pantanal, né? Longe, com estradas que a gente, hoje já temos facilidades, imagina quando eu nasci, em 1970, né? Então, é uma coisa muito nossa mesmo. E até hoje eu tenho grandes amigos que são párocos aqui na Baixada, aqui é Corizal, né? Jangada, tem festas geridas pela família, como você falou. Aí eu acho que só chama o padre, né, Padre Luiz, para celebrar a missa a hora que a família determina naquela... Entendeu? No esquema, mas a festa é familiar mesmo, ou seja, porque é um João da vida que está fazendo, um Batista, né, um João Batista, ou porque é mesmo para agradecer, para retribuir. Aí entra a alegria. Aquele momento da bandeira que vai de casa em casa, como é que é isso aí? Para a gente que às vezes vem de fora, que não é habituado a isso, né? Você olha, causa alguma estranheza num primeiro momento, mas é algo bonito, é algo interessante. E eu acho que é muito cultural do povo aqui. Né? Conta um pouquinho também como acontece uma festa, porque você participa delas, né? Você, o Toninho, né? Seu esposo. Exato. Ele até foi capitão do mastro, né? E muito honrado, porque é um carioca. Quando o Poconé o convidou para ele, principalmente, foi uma chancela o que é ser capitão do mastro? Uma chancela de aceitação, mais ou menos isso. Ele se tornou um cuiabano de verdade. Era um chegante, como que virou um chegado, né, da casa. Então, por exemplo, em Poconé, né, nós temos a casa da festa e temos a igreja. Então, todo dia das festas, durante 4 dias, o capitão do mastro vem com a bandeira do Espírito Santo na frente da casa da festa, até a igreja, que é do outro lado da praça, mas é grande o percurso, com a banda tocando atrás, né? E as pessoas, o povo se posta na porta para ver a bandeira do Divino passar, né? Então, é tipo para quem está acompanhando a bandeira, é uma procissão, né? Sim. O Divino, nós estamos aqui caminhando com ele na frente, mas quem se posta na porta é muito gratificante quando o capitão, por exemplo, vai até ele, oferece a bandeira para ele beijar, para pôr na cabeça das criançadas, para dar juízo. Acho que é para dar juízo, né, Padre Luiz? A bandeira se torna um sacramental, né? Isso. É um sacramental, é uma presença do divino. Do divino. Como o sentido português, né? Trazer a bandeira do rei é o rei.
E, inclusive, eu gosto de falar para até outros sacerdotes católicos, porque essas festas, esses nomes antigos, capitão de mastro, juiz de vara, rei, rainha, imperador, já passou. Não. Falou, padre, se a gente tira essa única possibilidade de nobreza do povo, um João Ninguém, uma Dona Maria, é a rainha. É a rainha. É o imperador. Um homem que não é advogado, é juiz de vara. É capitão do mastro, vai dar ordem na festa. Vai dar, isso. Essa é a nomenclatura antiga portuguesa, da corte, mas é a nobreza popular. E se a gente tira isso, o povo já está espizinhado, né? Sim, Que sobra menos ainda, É o né? imperador, é a rainha, é o juiz. Sim. E esse é um juiz justo, não corrupto. Vamos aproveitar, né? E fazer isso mais bonito, né? Deixar Exatamente. essa participação E popular. é muito gratificante, muito emocionante, como ele disse, né? É um sacramental mesmo, é o Espírito Santo que está saindo da procissão, indo até ele. Então, vêm as velhinhas, os doentes, os filhos colocam na porta. Uma outra coisa que a gente observa muito também nas festas de santo, nas festas religiosas, né, é a tradição culinária. Né? Para não entrar no mérito do cozido cuiabano lá do Sucuri, né, que esse é tradição realmente, né, mas todas as festas de santo trazem, né, seja Maria Isabel, seja um prato qualquer nosso aqui, né, e isso é preservado também, é um fator cultural que é preservado pela própria festa de santo, né? Porque a nossa culinária é muito forte, né? E é apreciada também. Por exemplo, eu mesma, lá do Pantanal, quase que não comemos peixe lá, o que é um sacrilégio, né? Mas nós temos outras comidas que chamam a atenção de quem vai naquela região, né? E as festas de santo é uma oportunidade para nós colocarmos na mesa aquilo que a família faz de melhor, que é o dia a dia dela, então a gente não inventa. Né? Se o cara chegou de fora, ele que aprecie a nossa comida, é mais ou menos isso. Tudo feito com muito gosto, e com como muito falei para prazer, você, é a fartura. né? E oferecido. Né? Né? É a fartura. Sempre bem oferecido. É a fartura que vem dessas festas mesmo. É algo realmente muito bacana, muito diferente. Né? Quem nunca viveu essa relação com a cultura cuiabana precisa experimentar, precisa entender como é que funciona esse aspecto cultural tão único daqui de Cuiabá e que agora, daqui uns dias, comemora os seus 302 anos. Né? Para todos nós, salve Cuiabá! Né? A gente vai com mais um pouquinho da música do Gel e um novo intervalo. Se eu errei, peço perdão. Não queria te magoar. Por favor, não diga adeus. Nessa foto não sou eu. Você tem que acreditar. Sei o quanto que me adoras e não sabe viver sem mim. Por favor, não diga adeus. Nessa foto não sou eu. Ninguém vai acreditar. De agora em diante, deixo tudo para trás. Amigos, amores que não me tragam paz. De agora em diante, estarei só nessa estrada. Sozinho, com sorte, eu venço essa parada. Arsenal e Comércio, celebrando esse período todo, preparando as pessoas para o aniversário de Cuiabá, entra agora no último momento do nosso programa de hoje. Não dá para deixar de agradecer do fundo do coração as pessoas que participaram desse programa hoje, que mostraram um pouco de como é a fé
do povo cuiabano, aonde ela está fundada, como ela foi feita e construída e como a gente vai levar para frente, se Deus quiser, por muito tempo ainda. Então a gente agradece de coração Padre Luilson, Silbene, Gel Gil, e passo agora para o Padre Luilson, para as últimas considerações, para a sua despedida dos nossos espectadores, e depois a Silbene fala um pouquinho também. Agradeço este momento especial. O Gel Gil cantou agorinha, coração navegador, pede para o tempo não parar, e o cronômetro corre. Mas o tempo não para, já Cazuza cantava também, né? Mas as festas de santo continuam. Mesmo com outras religiosidades, mesmo com outros aportes de mineiros, de paulistas, de gente do sul, o resgate de coisas da nossa cultura indígena, o afro-original, isso mostra que o ser humano sempre precisa de espaços de convivência pacífica, gostosa, farta e desejada. Perfeito, Padre. Muito obrigado de novo pela sua presença, por abrilhantar a nossa noite aqui, né? Silbene, é com você. Olha, eu, como cuiabana e também poconeana, né, eu fico muito feliz com essas iniciativas, né, e ainda mais vindo, como o Carlos disse, eu conheço já faz algum tempo, sabendo que é iniciativa de uma pessoa de fora, né, que valoriza a cultura, que diz, eu não dava tanta importância, mas a partir do momento que eu me aprofundei, para nós é uma alegria, né, Padre Luilson? Porque nós, cuiabanos, gostamos, faz parte da nossa história, é a minha essência, né? Posso ir para onde for, eu trago Cuiabá dentro, como diz o matuto, mas o mato não sai das costas, né? Então eu levo Cuiabá para onde eu for, e a felicidade é grande quando a gente vê que tem pessoas de fora do circuito cuiabano, da cuiabania, como você falou, querendo que isso perpetue, enxergando beleza, enxergando cultura. Eu fico muito feliz. Muito obrigada. Nós aqui, em nome da FEComércio, do SESC, que agradecemos a presença de vocês. E a gente fica com o Gel Gil, que encerra para nós a noite de hoje. Tá na ladeira, minha visão já chegou, irradiando a folia, paz, amor, flor, fragoso, te vejo na multidão. Maria Brita empurrando esse cordão. Tá na ladeira, minha visão já chegou, irradiando a folia, paz, o amor, flor do fragoso, te vejo na multidão. Maria Brita empurrando esse cordão. Me disse, tem aí, tem caboclinho, me disse, tem passeio nesse frevo, vou aí. Maracatu também tem, até vassoura, meu bem. Maria Brita nesse embalo vai também. Sou cuiabano e eu vou mostrar ao mundo o meu povo e seu valor. Sou cuiabano e eu vou mostrar ao mundo o meu povo e seu valor.